Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Essa água é minha, né, gente? Essa água é minha? Eu acho que eu vou precisar de mais água, pessoal. Estou diante de vocês com tremor e temor. O tremor é visível, né? Para me acalmar, abram em João, capítulo 15. Aleluia. Se tiver baixo, gente, fala aí com o pessoal do som. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém? Para você que não me conhece, como o pastor falou, eu me chamo Paloma. Para você que me conhece, esteja aí no seu lugar intercedendo pela minha vida. O momento é agora, pessoal. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos nesse momento, colocar sua mão sobre a sua Bíblia ou sobre o seu coração. E a gente vai orar em agradecimento à igreja do Senhor. Amém? Então, feche os seus olhos. Se você concorda com a minha oração, vai dizendo amém, vai dizendo assim seja. Senhor, nós te agradecemos por esse lugar, nós te agradecemos por esse ministério, nós te agradecemos por essas portas abertas, Pai. Nós te agradecemos porque este lugar, Deus, o Senhor estabeleceu como lugar da tua presença, o Senhor estabeleceu como lugar de transformação de vidas, de restauração de famílias, de curas de enfermidade. Obrigado, Espírito Santo, por ser fiel à tua palavra, independente de nós. Obrigado, Deus, por se fazer presente todos os dias aqui, quando muitas das vezes nós chegamos, Pai, com infidelidade, com frieza espiritual. Obrigada, Senhor, pelos pastores dessa casa. Obrigada, Espírito Santo, pelo bispo, pela pastora Jace, Deus. Obrigado por todo o serviço, por toda a disponibilidade, Senhor. Obrigado, muito obrigado, Espírito Santo, por estabelecer um lugar onde a gente possa te encontrar e possa ser restaurado, transformado, curado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ultimamente, eu tenho percebido, e eu acredito que vocês também, né? Esse ano completa 11 anos, eu acho que eu conheci o Senhor. Graças a Deus, gente. Foi a primeira igreja que eu entrei, fiquei aqui, espero ficar também, em nome de Jesus. E, ultimamente, a gente tem visto muito alguns escândalos que acabam defamando a noiva de Cristo. E às vezes nós nos deixamos levar por coisas, por pessoas, por histórias que infelizmente acabam apagando o verdadeiro papel da igreja. E hoje eu queria, em primeiro momento, lhe lembrar que esse lugar, ele é a casa do Senhor. E ele permanecerá sendo a casa do Senhor. Este lugar ainda é um lugar que, ao você adentrar, o Senhor está aqui. Que quando você se entrega, Ele vai te curar, Ele vai te transformar, Ele vai transformar a sua família, Ele vai curar a sua enfermidade, Ele vai lhe libertar de todo pecado, de todo demônio. Este lugar ainda é um lugar e continuará sendo um lugar que o sobrenatural de Deus age. Então a gente precisa entender que quando a gente adentra aquela porta, isso aqui não é natural. Aqui não é a sua casa. Gente, deixa eu falar um negocinho antes. Eu sou bem tranquila, geralmente. Não pregando. Então não se escandalizem, em nome de Jesus. Os jovens já conhecem, amém? Mas como eu estava falando, não é a sua casa, não é o seu trabalho. Isso aqui é santuário do Senhor. O Santo dos Santos está neste lugar.
O Deus Todo-Poderoso habita neste lugar. Quando a gente acaba se acostumando, como se aqui fosse só mais um local que você vai diariamente, isso aqui não deixa de ser a casa de Deus, mas você deixa de receber as bênçãos desse lugar. Então, que em nome do Senhor Jesus, independente do que você veja lá fora, do que você escute lá fora, do que você escute aqui dentro, você permaneça fiel ao que a palavra diz sobre este lugar. Amém? E por favor, seja uma pessoa, seja um discípulo, seja um membro que declare o que verdadeiramente esse lugar é. Porque já tem muita gente lá fora falando muita besteira. Então, que a gente fale o que realmente é. Não deixe que a tua boca seja instrumento para defamar a noiva de Jesus. Eu costumo dizer que eu nunca ouvi ninguém falando mal do pastor. Por quê, Paloma? Primeiro, porque, como eu falei, a primeira que eu conheci foi aqui. Depois, porque eu não dou corda, gente. Na primeira tentativa, eu já corto. Lembro de umas 3 vezes que aconteceu assim, mas eu já cortei. Teve uma vez que eu estava com a Rebeca, ela doida para ouvir, só que aí eu cortei antes da pessoa continuar. E ela, deixa para falar. Eu não, estou impedindo a pessoa de pecar. Eu não ando falando mal do pastor de ninguém, também não vou deixar ninguém falar mal do meu pastor, da minha igreja. E olha, que mesmo tendo essa igreja como a primeira, eu acabei indo trabalhar em uma escola denominada cristã. E aí eu conheci muita gente, infelizmente. Muito felizmente mesmo. Então eu tinha propriedade para, se eu quisesse falar mal, eu teria fatos, não é mentira, alucinações. Mas mesmo assim, eu entendo que a noiva do Senhor não deve ser defamada. Tem muita coisa boa para se espalhar do que realmente é a igreja de Deus. Então, que além de nós não sermos instrumentos para a difamação da noiva de Cristo, que ao adentrar nessas portas, a gente se lembre diariamente do porquê que elas estão abertas. Amém? A palavra não é sobre isso. Glória a Deus. Gente, eu estou com medo de quebrar isso aqui. Ah, lá meu pai. Dê um glória a Deus para mim. Deixa eu deixar cair. Amém. Vamos ler João capítulo 15, amém? A partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. E todo que dá frutos, ele limpa ou poda, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que ele tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanharão, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vos amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhe dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhe conceda. O que eu lhe ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém? E a gente vai dividir essa mensagem ontem em 2 partes.
Então, eu preciso que os filhos maduros do Senhor estejam com o seu entendimento e seu coração aberto, em nome de Jesus. Aqui é uma passagem bem conhecida, e a palavra vai dizer que o Senhor é o lavrador, que Jesus é a videira verdadeira e que aquele que está nele dará frutos. Amém? E o que é um lavrador? Nas minhas palavras. É alguém que cuida da terra, que prepara a terra, que planta na terra e, como a palavra diz, que vem buscar os frutos daquela plantação. Amém? E aqui ela vai especificar que Jesus é a videira verdadeira, quem permaneça nele frutificará. Amém? E quem não produzir frutos será cortado. E quem produzir frutos será limpo ou será podado para que deem mais frutos. Amém? E o primeiro ponto dessa mensagem que a gente pode entender, o que eu quero passar para você essa noite é que sem Jesus, nem eu, nem você podemos produzir nada. Nada, gente. Não podemos fazer nada sem Cristo. Nada é feito pela nossa força. Nada é feito pelo nosso desempenho. Nada é feito pela nossa capacitação. Sem Cristo, nada podemos fazer. Não geraremos fruto algum, muito menos frutos que permaneçam. Amém? Precisamos estar nele, como a palavra diz. E aí, aqui nesse versículo que a gente acabou de ler, Jesus repete várias vezes da importância de permanecer nele. Da importância de só em permanecer nele que assim vai ser gerado frutos. E eu acredito que tem alguém aqui nessa noite, e mesmo que você não tenha muito tempo na igreja, até os mais novos, a gente é muito, como eu posso falar, duvidoso. Nós temos uma mente muito duvidosa, um coração duvidoso. E aí você pode pensar, Paloma, mas eu estou há tanto tempo na igreja, como eu falei, só eu tenho 10 anos, gente, veja lá o resto, que quando eu cheguei já estava aqui. Então você pode pensar, eu estou aqui há tanto tempo, e eu não vejo os frutos na minha vida. E aí você pode levar para frutos, não sei, almas, para frutos na sua situação financeira, na sua família, na sua casa, eu não sei o que é que você geralmente vem atrás na igreja. Ou que você vem pedindo ao longo dos anos e que você não vê resultado. E você pensa, não, Paloma, mas tem muito tempo. Eu oro aí por isso muito tempo. Eu estou aqui na igreja há muito tempo. E mesmo assim, isso ainda não aconteceu. Eu ainda não recebi isso. Deus ainda não mudou essa situação. E aí eu sinto muito lhe informar, que é o tema central da mensagem de hoje. Que provavelmente, independente do tempo que você está aqui dentro, você não tem raiz nem em Cristo e nem neste lugar. Amém? Então, sim, é possível estar na igreja, é possível conhecer todos os versículos da Bíblia, é possível servir a todos os ministérios e mesmo assim não estar em Cristo, não permanecer nele, não ter raiz firmada nele. E por isso, muito provável é que nós não estamos recebendo aquilo que nós queremos receber, porque a própria palavra que nós lemos diz que se estivermos nele, tudo o que pedimos será nos dado. Amém? Eu queria não me perder, mas eu vou me perder porque eu escrevi demais aqui. Glória a Deus, gente. E permanecer significa principalmente se submeter à vontade de Cristo, se submeter à palavra de Cristo, submeter o nosso coração duvidoso à vontade e à soberania de Cristo Jesus. Então, eu quero que a partir de agora você se analise um pouco, amém? Deixa eu ver o que é que eu escrevi, gente, que eu já pulei tudo aqui. Como eu cheguei nessa palavra? Gente, essa palavra está sendo gerada desde 2020. E olha que eu achei que passou rápido para me pregar ela. Uma parte eu já preguei nos jovens. Essa parte específica eu sabia que era para a igreja, só não sabia que era agora.
mas eu sabia que era para a igreja. E em 2020, antes da pandemia, eu tive uma experiência com o Senhor muito forte. Eu lembro que eu estava questionando a Deus exatamente isso que eu falei para vocês. Deus, por que eu estou... gente, tinha o quê? 5 anos só? Por que eu não... Agora, eu preciso dos filhos maduros, amém? Porque o meu questionamento foi: por que eu estou nesse ministério 5 anos e eu não produzo os frutos que o Senhor tem prometido? E eu fui específica a esse ministério. Por que não frutifico, Senhor? Deus já estava falando de Efraim há muito tempo, já estava falando da terra fértil, já estava falando das promessas. Senhor, por que eu não frutifico? E aí eu lembro que o Senhor falou: Paloma, vocês têm que criar raízes. E aí, foi orar, jejuar, ler a Bíblia, amém, tal. E chegou em um culto de segunda-feira, era culto dos pastores. E eu lembro que eu sentei no meu lugar, no toque de chofar, e eu fiz uma oração simples, gente. Às vezes a gente tem que ter cuidado com o que a gente ora também. Mas eu fiz uma oração simples. E eu lembro as palavras que eu usei, que foi a seguinte: Deus, eu oro para que hoje o Senhor firme minhas raízes neste lugar e que eu gere frutos segundo esse ministério, segundo as promessas para esse ministério. Passou o chofar, adorei, amém. Gente, foi sincera, mas foi muito assim, eu não imaginei o grau da coisa, tá? E aí eu lembro que teve a adoração e teve a palavra. E quem ministrou a palavra é uma pessoa que não está mais entre nós. E o Senhor usou aquela pessoa tremendamente. E ela respondeu todas as minhas perguntas. E ela falou sobre a terra fértil. E ela falou sobre as promessas que o Senhor tinha. E ela falou como Deus ia nos preparar para viver. E eu, glória a Deus, já estava recebendo no meu lugar. E aí eu lembro que no final, o pastor pegou uma água que tinha antigamente, gente, ficava lá embaixo. Os antigos lembram. Chamou o pastor e a esposa na frente e derramou sobre ele essa água e derramou sobre os pastores. E eu no meu lugar, amém. Assim, já tinha recebido também, já tinha a resposta. E aí, do nada, ele me chama. E aí, sabe, porque geralmente quando o pastor chama a gente ou vai orar, ou qualquer outra pessoa, é só confirmação de algo que a gente já está gerando ali no Senhor, no secreto. Foi tão rápida da minha oração para a chamada que eu fui da minha cadeira para cá sem entender nada. Eu falei: Deus, o que é? E eu vim, né? Obediente eu sou. Aí eu vim sem entender nada. E eu, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu orei? O que está acontecendo? Não entendi nada, gente. Cheguei aqui na frente e ele jogou a água sobre mim. E pela primeira vez, que antigamente eu não era muito de sentir coisas, não. Assim, eu tenho mais a percepção do que estava rolando. Agora, sentir fisicamente, não. Mas eu lembro que pela primeira vez as minhas pernas, elas paralisaram e eu não conseguia mover, de jeito nenhum. E aí, quando isso aconteceu, aí eu entendi. E aí eu já comecei a chorar, agradecendo ao Senhor por responder e tal. E o Senhor, para fazer tudo completo, né? Eu lembro que a pastora Raquel saiu da cadeira dos pastores, ela veio sobre mim, ela pisou nos meus pés, ela falou: já está sobre você. E a partir daquele momento, eu entendi que o Senhor realmente desejava que pessoas estendessem, firmassem as suas raízes neste lugar, para que assim gerasse frutos. Porque, meu amado, árvore sem fruto, no primeiro vento ele cai. Então, às vezes, a gente está aí embaixo exigindo coisas de Deus que Ele não pode nos entregar, porque nós não temos raízes fortes neles para receber. Amém? E, como eu falei, desde 2020. E aí, eu levei essa palavra para a vida, obviamente. E eu preciso que você entenda essa noite, por isso que eu falei dos filhos maduros, que tudo que acontece na terra é materialização do que já está acontecendo no mundo espiritual. E isso a Bíblia fala, e até os filósofos acharam que descobriram, nada novo. Que tudo que acontece aqui, que existe aqui, já existe no mundo espiritual. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra do Senhor, você não precisa abrir, vai dizer em 1 João 4:20 que se alguém diz, amo a Deus,
mas odeia o seu irmão é mentiroso. Ai, gente, vou ter que abrir a palavra, calma. Amém? 1 João, obrigada. Não, eu não lembro o que está escrito, mas eu lembro o versículo. Vai dizer que você não ama quem vê, você não amará a Deus. Vocês conhecem esse versículo, amém? E, por mais que está falando do amor, eu preciso que você entenda que esse versículo estabelece um princípio. Que se você não ama quem vê, você não amará a Deus. E qual é o princípio? Que se você não é uma pessoa que serve com integridade aqui na terra, aqui na sua igreja, você não vai servir ao Senhor. Se você não ama o seu irmão aqui terreno, você não ama a Deus. Se você não serve aqui a sua igreja, você não serve a Deus. Se você não sabe honrar o seu pastor e a sua pastora, você não sabe honrar a Deus. E Paloma é achismo. Não é achismo, é a palavra de Deus que diz. Ah, não, mas o Senhor conhece o meu coração. O teu coração que é enganoso. Exatamente, Ele conhece. A verdade absoluta é a palavra. E ela diz que se você não faz o que deve ser feito aqui, o mundo espiritual com certeza você não está fazendo. E por que eu estou falando isso? Porque como eu falei, às vezes a gente trata esse lugar como algo que nos serve. A igreja não é uma minha extensão, não é uma extensão sua, é uma extensão de Cristo. Essa igreja aqui, por mais que você passe aqui, você seja liberto, você seja transformado, seja chegou lá, ela não está aqui para lhe servir. Ela está aqui para você adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ela está aqui para ser um lugar onde os filhos de Deus honrarão, adorarão, e de glória em glória será aperfeiçoado para o grande e terrível dia. O resto é mimos que o Senhor nos proporciona, mas não é o objetivo real da igreja. Não é. Então, às vezes nós entramos, não, hoje eu já sei o que é que eu vou pedir, e o Senhor vai entregar, porque existe poder neste lugar, existe unção neste lugar, existe alguém que se disponibiliza, renuncia a várias coisas para verdadeiramente carregar a presença de Deus. E aí você não entende o real motivo do porquê nós estamos aqui. E aí você peca em deixar de honrar, em deixar de servir, em deixar de adorar, achando que está tudo bem, porque Deus conhece o seu coração. Não, não está tudo bem, porque isso só está denunciando quem realmente você é. Eu costumo dizer, os jovens sofrem comigo, gente, mas eu acho que eles me amam, que o nosso comportamento denuncia o nosso coração. Então, às vezes, você vem na igreja, senta, sai, Paloma, mas Deus conhece o meu coração. O teu comportamento denuncia o teu coração. Meu amado, se você não faz nada, se você nem adora, se você não ora, se você não serve, se você não oferta, se você não dizima, está denunciando o teu coração. É um coração ingrato, é um coração avarento, é um coração hipócrita. E eu tenho certeza que a Bíblia fala que os nossos pecados já foram jogados no mar do esquecimento. Se eu falar heresia, aí o senhor me corrige. Mas eu acho que às vezes a gente tem que estar retornando um pouquinho, trazendo a lembrança quem a gente era. Trazendo a lembrança os nossos erros, o nosso pecado, para ver se a gente baixa um pouco a bola. E entende que você era uma pessoa terrível. E que principalmente que ia para o inferno. Se não fosse Jesus, como eu falei, nada poderíamos ter feito. Nada seria transformado. Você iria para o inferno. Amém? Eu me perdi. E aí, deixa eu beber água, gente. Eu quero que você imagine que o lavrador, que é o Senhor, plantou esse lugar. Que lugar, Paloma? Ministério Efraim de Deus. Por não dizer que não estão me entendendo. O Deus, Ele criou esse ministério, nasceu no coração dele, Ele plantou, Ele preparou a terra, amém? Ele cuidou do lugar e Ele te plantou aqui dentro.
Porque todo mundo que vem aqui contar um testemunho, o pastor pergunta, foi Deus que trouxe para cá? Foi Deus que trouxe para cá. Amém, né? Foi Deus, pronto. Então ele preparou o lugar, imagina isso aqui, o jardim. Ele preparou o lugar, ele cuidou e ele te plantou aqui dentro. Se ele vier hoje e exigir de você os frutos, você será a árvore que será podada ou será a árvore que será cortada? E agora eu estou especificando o Efraim. Porque existem promessas que são apenas para esse ministério. Ah, Paloma e os outros também fazem parte da noiva de Cristo, do corpo dele, e tem outros objetivos lá fora. Mas e os daqui? Se o Senhor chegar hoje, o lavrador chegar hoje e exigir de você os frutos, que árvore eu serei? Que árvore você será? Que frutos nós entregaremos? Ou não entregaremos nenhum fruto? E aí, como eu falei, Paloma, por que eu não frutifico? Você não tem raiz neste lugar. Não tem. Porque a palavra deixa claro em João 15, meu irmão, que a gente não precisa fazer esforço para gerar frutos quando estamos nele. Os frutos acontecem naturalmente. Você já viu um pé de manga fazer muito esforço para gerar manga? Não, na estação certa ele dá manga. De todas as outras árvores, quando estamos nele, os frutos acontecem naturalmente. Se estamos verdadeiramente firmados aqui, os frutos deveriam acontecer naturalmente. Como acontece, a gente vê grandes testemunhos, mas não são de todos. É da minoria. Por que é da minoria? Não. Ah, Paloma, como eu firmo as minhas raízes? Você tem ouvido isso ao longo de muitos anos. É apenas fé e obediência. É só você ser um discípulo que tenha fé e que seja obediente. É só isso. Então nós precisamos realmente nos examinar nessa noite, porque a vontade de Deus é que todos geram frutos. A minha vontade é que todos participem daquilo que Deus tem para esse lugar. Com certeza a vontade dos pastores também são, mais do que meu até, porque eu já tinha desistido de muita pessoa fácil. Eu brinco com os jovens, eu não sou tão boa assim. Não se enganem, tá? Já tinha desistido fácil de algumas pessoas, mas amém. Glória a Deus. O nosso desejo é que todos gerem frutos. O nosso desejo é que todos vivem em abundância. O nosso desejo é que Deus realmente transforme a vida de todos aqui. Mas como eu falei, Deus não vai entregar nada que você não tem suporte para receber. E a palavra também fala que aquele que dá frutos, ele poda, gente. Você será podado. E eu acho muito engraçado quando alguém é podado dentro da igreja que se ofende. Porque, como eu falei, o seu comportamento denuncia o seu coração. Para mim, quem se ofende com a briga do pastor não lê Bíblia. Por quê? Eu não conheço um livro que nos confronta tanto como a palavra de Deus. Nunca vi a gente abrir um livro e falar, nossa, aqui é exatamente o que meu coração estava falando, não é? Exatamente. Estava certíssimo, não precisava nem ler a Bíblia. Não. Você é confrontado diariamente por cada versículo que está escrito. Você é estimulado a mudar. Você tem que mudar, você tem que se arrepender. Você tem que ser diferente. Aí se ofende com o pastor briga e ainda porque fez errado. Gente, teve um jovem uma vez que foi falar comigo, e aí ele falou bem assim, não, é porque eu errei, beleza. E aí, eu estou tremendo. Amém. Não parece, mas estou. E aí ele falou, não, eu errei. E eu, sim, se arrependeu? Arrependeu. Amém. Mas se arrependeu, beleza, né? E eu ia, e não, é porque está doendo muito, está sendo muito difícil. Eu preciso que você entenda, querido, que você errou. Quando a gente erra, é algo ruim. E coisas ruins têm consequências ruins. Então é óbvio que vai ser difícil. E eu não queria que fosse difícil, não errava. Aí, não, mas eu orando a Deus, eu me arrependi, eu achei que o Senhor poderia restaurar todas as coisas. Se Ele restaurar hoje o seu erro, amanhã você erra de novo. Então é por isso que Ele está te tratando.
É por isso que Ele está deixando que doa, para que você entenda que isso, além de você perder o que você conquistou, ainda vai te levar para o inferno. Imagina, era muito fácil, eu errei, vim aqui, pedi perdão, me arrependi, amanhã está tudo restaurado. Qual é a probabilidade de na segunda-feira eu errar de novo? Se eu sei que se eu vim aqui, eu me arrepender e eu pedir perdão, eu serei com todas as coisas restauradas. E eu não estou dizendo que o Senhor não é um Deus de restauração, porque você sabe que Ele é. Mas é quando Ele também entende que tua raiz está tão firmada nele, que você não vai pecar de novo no mesmo pecado. Porque o Senhor é um bom Pai. Ele não vai dar nada que nos tire dele. Nada, não adianta pedir. Que se o Senhor vê que aquilo que você está pedindo lhe tirará dele, Ele não lhe dará. Porque o amor do Senhor é tão grande que Ele prefere, meu amado, que você passe a terra toda sofrendo, mas que você se venha na eternidade. Do que no inferno, e você deveria agradecer por isso. Eu deveria agradecer por isso. Aleluia. Então, a poda geralmente tem correção, tem disciplina, tem processo e tem deserto. E você deve glorificar por esse tempo, amém? Gente, eu vou derrubar esse copo. Aleluia. E como eu falei anteriormente, existe promessa para esse ministério que você conhece. Existem bênçãos que o Senhor deseja derramar sobre esse ministério, sobre as pessoas que estão aqui, que você já ouviu falar. Ah, Paloma, e por que eu não estou vivendo? Por que eu não estou recebendo? Porque provavelmente as nossas raízes ainda não estão firmadas naquele que é a videira verdadeira. Amém? Aleluia. E é muito interessante porque as pessoas que geralmente não têm raiz, elas são inconstantes. Tá? E aí, gente, a gente precisa entender, como eu falei, que a árvore sem raiz, no primeiro vento ela cai. Você, se não tiver enraizado no Senhor, a primeira dificuldade você desiste. Na primeira correção, você vai embora. Na primeira poda, como eu falei, você se ofende. E de verdade, hoje é muito fácil. O que é que mais tem? Eu não gostei do local, não gostei do som, não gostei do pastor, eu saio, eu desisto, eu troco. É muito fácil. É o que mais tem aí. Gente pulando de uma igreja para outra. Aí depois pergunta, porque o Senhor não me deu um ministério? Não sei. Por quê? Não. Que Deus não entrega nada valioso a alguém inconstante. Nada. Por isso que o Senhor Jesus repete várias vezes, permaneçam. Permaneçam em mim. Se o pastor tem discernimento para entender que se ele entregar alguma coisa a você, no primeiro bronca você vai se ofender e vai dizer, veja lá Deus. É necessário permanecer para que as raízes sejam aprofundadas. É necessário permanecer para que o Senhor olhe para você e veja, aqui é um filho maduro, que independente da poda, independente da situação, independente da dificuldade, ele vai permanecer. Porque, amado, eu não tenho propriedade para falar de ministério, mas não deve ser coisa fácil, porque pregar aqui eu já estou morrendo. E aí você acha que vai entregar alguém que no primeiro cansei, Senhor. Eu tinha uma graça, hoje uma amiga minha do trabalho estava falando comigo, que um pastor chegou para o pastor dela e pediu para ele ser presidente da igreja dele, porque ele estava muito cansado. Ele estava achando que foi ele mesmo, esse pastor, ele criou uma igreja, amém? Deu certo, acho que ele achou que não ia dar certo, não sei. Deu certo, começou a entrar muitos membros, ele achou que estava difícil o negócio, estava aí, ligou para o pastor dela, não, o senhor não quer ser presidente? E eu falei assim, gente, isso pode. Meu Deus do céu. Eu fiquei, aí como eu falei, eu evito falar mal do pastor, né? Calado, eu estava calado, eu fiquei. Eu, beleza, então. E aí, como é que desenrolou? E eu, não, meu pastor disse que ia orar e tal, mas aí depois ele ligou e disse que tinha sido precipitado, então não precisava. Além de, enfim, tem um coração totalmente duvidoso. Totalmente. E às vezes a gente se coloca nesse lugar com o Senhor. E olha que eu nem sei se era tão grande assim, com certeza não era, gente, porque é de um povoado.
E eu fiquei, fácil. E o pastor dela é muito bom, porque se fosse o pastor Reginaldo, ela falou que o pastor dela tem que ter umas aulas com o senhor, para aprender a fazer algumas coisas. E aí eu franqueei, eu falei, pronto, vai lá, ele está disponível para conversar, se você quiser, entendeu? Aí eu falo direto, o senhor precisa, porque é padrasto dela, é pastor e também é padrasto. Aí eu só preciso ir lá na igreja de Paloma conversar com o pastor dela. Porque eles são muito, eu realmente não falo de pastor, eu realmente não falo de igreja. E eles são muito curiosos, gente, não sei porquê. Gente, cada um crente vai para a sua igreja cuidar das suas coisas, pelo amor de Deus. Mas eles realmente são muito curiosos com a nossa igreja. Eu acho que é porque eu falo, não falo nada, gera mais curiosidade, né? Vou dar uma dica de como você tratar fariseu religioso. Faz uma pergunta sobre a Bíblia. Paloma, como é na sua igreja? O que é que eu respondo? Como está na Bíblia. Religioso não vai dizer que não é Bíblia, que ele é religioso. E se ele ler a Bíblia, ele não vai contestar o que está na Bíblia, né? Então sempre fala, como é lá? Como é? O que acontece? Como está na Bíblia. A gente faz como está na Bíblia. E pronto, acabou o assunto. Tudo resolvido. Amém? Então você usa isso. Ai, me perdi, glória a Deus. Dê um glória a Deus, igreja. Eu estava falando sobre a importância de permanecer. Se a gente voltar para Atos 2, se eu errar, desconsidere que eu estou nervosa. Onde o Senhor fala para que nós permanecemos em Jerusalém, até que do alto, sejamos revestidos de poder. Amém? Eu creio que muita gente, porque a palavra relata, permaneceu, esperou. Se fosse hoje em dia, não ia permanecer. Porque se a gente pede para ficar mais 10 minutos do culto, tem gente que já fica chateado aí. Imagina Deus falando, permaneça. Tem fala os dias que era para permanecer, não, né? Conhecendo um amor de Jesus deve ter demorado. Aí imagina dias lá, esperando a promessa de Deus. Você não acha que teve gente que desistiu? Desistiu e recebeu o Espírito Santo? Não recebeu. Então permaneça assim em Cristo. Mas eu não vou dizer que eu sinto muito em falar, porque eu acredito que seja um alerta, que para viver o que o Senhor tem para este lugar, você vai precisar criar raízes aqui. Você vai precisar permanecer naquilo, na palavra que o Senhor falou ao seu coração. Porque quando você chega aqui, você falou que foi Deus que lhe trouxe aqui. Que Deus é esse? Porque a palavra diz que o meu Deus da Bíblia, ele não é filho do homem para que minta, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De repente você chega, Deus disse uma coisa, passou 5 anos, ele já disse, como foi? E eu acredito, de verdade, que daqui sairá ramos, assim como a palavra diz sobre os ramos de José, que alcançará muros. Mas, querido, as coisas são feitas, direcionadas por Deus. E esse lugar sempre vai ser a fonte. Mesmo que o ramo saia lá para fora. Então, não faça a coisa certa do jeito errado. Porque vai se tornar a coisa errada. E a palavra do Senhor diz em Colossenses 2,6, não precisa abrir, eu vou ler. Amém? A palavra diz em Colossenses que, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizado e edificados nele, firmado na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Vou ler novamente. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizado e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando alegria. A gente precisa entender que raiz, ela fala de profundidade, de entrega. Uma pessoa enraizada. E em Colossenses fala que aqueles que estarão enraizados e edificados, eles transbordarão gratidão.
E aí, se a gente for examinar, qual é a primeira comportamento de quem saiu dessa igreja? A ingratidão. E é o primeiro sinal de que nunca, na verdade, teve raiz neste lugar. Porque se tivesse, mesmo saindo, a palavra diz que existiria gratidão. E aí responde também por que nunca recebeu aquilo que almejava. Que não tinha raiz. E que se confirmou a ser ingrato ao sair. E às vezes, a palavra do Senhor fala que seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, amém? Um versículo também chave que a gente conhece. E aí a pessoa não tem raiz, ela é infiel no pouco que ela tem. Deus vai te dar um ministério. Deus vai te dar uma empresa. Você não consegue honrar o seu pastor, você não consegue honrar a sua igreja, você não consegue honrar o ministério que você está servindo, você não consegue honrar o seu irmão. E você tem ousadia de orar ao Senhor e pedir: Senhor, me dá um ministério, me dá uma empresa, me dá uma família. Se você não honra no pouco, você acha mesmo que o Senhor vai te entregar? O Senhor não é negligente, né? Nem com você, nem com a obra dele. O Senhor não é. Se a tua infidelidade, ela resplandece nos pequenos detalhes, eu sinto muito de informar que aquilo que você pede nunca será concedido. Porque a Bíblia fala que seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E se a gente examinar toda a Bíblia, a gente percebe que, como eu falei, não precisa de esforço. É só permanecer, é só se manter fiel. É só aquilo que Ele te entregou, independente do que seja, você faça com excelência, porque era para o Senhor. E as coisas acontecerão naturalmente. Mas a gente tem uma mania de colocar a nossa força, a nossa capacidade. Como eu falei, a primeira sinal de alguém que não tem raiz é a ingratidão. Então, soma do teu coração. Eu lembro que quando algumas pessoas daqui saíram, eu pensei assim: gente, essa pessoa não pensa. Ela não pensa, ela não raciocina realmente. E, meu amado, se botar na balança, como eu falei, às vezes a gente tem que trazer um pouquinho a memória ao nosso ser humano pecador, como a gente é. Que eu falei: gente, se botar na balança, como era e o que Deus fez, se o Senhor não entregasse mais nada, nós já estaríamos no lucro. Se Ele não fizesse mais nada, aqui seria, Paloma, a gente vai permanecer assim até a volta de Cristo. Nós já estaríamos no lucro. Primeiro, porque o Senhor não nos deve nada. Depois, porque Ele já fez muito além do que merecíamos. E essa pessoa ainda ousa achar que merece mais? Gente, é muita ousadia mesmo. Como eu falei, se eu fosse Deus, eu já tinha desistido de umas pessoas, mas glória a Deus que eu não sou. Amém? Então, como criar raízes profundas? Como eu falei, com fé e com obediência. Igreja, a gente precisa se conscientizar que obedecer é uma bênção. Amém? Primeiro porque a palavra diz isso. Depois porque realmente é uma bênção. É uma bênção você ser obediente. É uma bênção você obedecer. E você ainda vai receber bênçãos por isso. A gente tem que desmitificar: nossa, mas é muita renúncia obedecer. Não, não é renúncia obedecer. Não é difícil obedecer. É uma bênção ser obediente. É uma bênção. A gente precisa mudar o jeito que a gente pensa sobre as coisas de Deus. Porque nada que nós soframos aqui chega perto do que Ele sofreu. Ser obediente é uma bênção. Se você é uma pessoa obediente, significa que uma bênção está sobre a tua vida. Carregar isso com orgulho deve ser o teu comportamento. Para de ser rebelde, gente, que é chato também. Quando eu falei que os jovens devem me amar, amém? Peraí. Aleluia.
é que eu fico batendo na mesma tecla com ele. De quê? Não, vou terminar aqui, senão me perco. Amém? O que impede de alguém de criar raiz? Falta de fé. E aí, eu lembro de uma vez que eu estava assistindo uma pregação de Antônio Cirilo, e ele falava assim, era uma pregação sobre o Espírito Santo, eu não lembro o título, tem muito tempo isso. E aí ele falava assim, gente, todo mundo fala de Tomé, mas Tomé foi um incrédulo, mas não foi um hipócrita. E eu realmente, ele olhou para Jesus e falou assim, eu não creio, me mostra. E Jesus fez o quê? Mostrou. Aí, Paloma, o que é que te impede de criar raízes daqui? Falta de fé. Meu amado, você não crê nas armaduras? Chegue para o teu pastor e fala, pastor, eu não creio. Ora aqui para aumentar a minha fé. Pronto. Pastor, não concordo com isso. Vamos aqui sentar e conversar, me explica. Porque você não é o super-homem, a super-mulher que entende tudo de uma vez. Não. A falta de fé te impede de criar raízes. Então, como o pastor falou, tem gente há anos aqui que não usa as armaduras, que não dizima. Você não entende um assunto, peça a ele ajuda. Só chegar aqui, ou ele vai pôr a mão para expulsar o demônio, que te impede de entender, se você, depois que ele, obviamente, te ensinar com as palavras, mas tem gente que é tão difícil que eu acho que só é imposição de mão. Mas, por favor, venha. Você vai ser impedido de receber bênçãos porque você está aí sentado, não sei. Paloma, é vergonha? Não é. Chama o irmão ao teu lado, vamos ali conversar com o pastor então, já que tu tem vergonha. Vamos ali conversar com a pastora. Pastor, eu não entendo. Querido, não queira precisar usar para você querer não. Como assim, Paloma? Eu contei nos jovens esse dia um testemunho das armaduras. Gente, eu amei o Congresso das Mulheres. Como era o nome dela? Vanessa? Valesca? Ai, meu Deus, tenho tempo. Valquíria, porque ela contou o testemunho de quando ela começou a rodar lá, foi quando o sobrinho dela morreu, enfim, né? Ela nunca tinha feito aquilo e de repente ela fez. E eu sempre acreditei nas armaduras. E graças a Deus, o Senhor conhece a filha que tem, então Ele sempre confirmou no meu corpo quando algo era usando a armadura ou falando em línguas. Mas não necessariamente Ele precisaria fazer isso. Mas, eu passava por uma situação dentro da minha casa, lá em casa, minha família toda é cristã, quase toda é cristã, mas lá em casa só eu e Tassiane, minha mãe e meu padrasto não. E aí, meu filho, sem Cristo, meu filho, tudo que vem de bom provém de Jesus. Sem Jesus, sou muito grata, ela me ama, eu também amo ela, mas tinha uma situação que se perpetuava ao longo de muitos anos e que tinha muita influência sobre a minha vida. E aí, é aquela situação que eu não causei, que eu não posso resolver, mas que tem influência sobre a minha vida, né? Que é a questão dos filhos. Quando os pais fazem o que não deve ser feito, os filhos pagam a consequência, eles não têm como resolver e sofrem por isso. Então, era algo que eu não causei, que eu não poderia resolver, mas que tinha muita influência. Então, ao longo de muitos anos, eu tentei de todas as formas possíveis resolver essa situação, porque é uma situação que tem muita influência sobre a minha vida. E de tudo, até um dia que eu cansei, eu lembro que eu fui orar ao Senhor, e eu disse assim, Deus, eu já fiz tudo. Para completar, eu ainda sou psicóloga, eu entendo do comportamento humano. Eu já fiz tudo. O que é que falta? Me fala, se o senhor sabe que eu sou obediente, se o senhor falar, Paloma, é isso aqui que tem que fazer, eu vou fazer. Me diz, o que é que falta? E ele me lembrou, Paloma, a sua luta não é contra carne nem sangue. Você vai pegar as suas armaduras, tomar posse todos os dias. Você vai orar e guerrear na sua casa todos os dias. E você vai nomear as influências demoníacas que você perceber dentro da sua casa. Brinquei com o Jorge que você nunca vai me ver tão pentecostal como na minha casa. E isso foi feito. Todos os dias. Eu decidi o horário da noite, que era mais fácil para mim. Então, toda noite, eu tomava posse das minhas armaduras. Eu guerreava e eu nomeava. Senhor, que o espírito de contenda, de mentira, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. E Paloma foi rápido. Depois de um ano, eu parei de contar. Que não resolveu. E eu lá. O Senhor falou, a gente só precisa de uma palavra.
E eu lá, guerreando todos os dias, nomeando todo o espírito, porque a palavra diz que existe um nome que está acima de qualquer nome. Então, não vai guerrear por uma energia física cósmica aí não, gente. Nomeia o demônio, amor de Deus. Para até você ter consciência do que está acontecendo. Porque senão a gente ora, faz uma oração superficial e a gente não entende realmente o que é que está acontecendo, qual é o teu comportamento que está de alguma forma edificando aquilo. Então nomeie para você entender, cara, é mentira? Deixe você de mentir também, guerreie. Paloma, é ofensa, deixe de ofender também, porque a verdade absoluta é quando a gente está dentro de uma casa, a gente é influenciado por aquilo. Amém? Então nomeie. E aí depois de um ano eu parei de contar, até que o ano passado eu percebi que as coisas mudaram. E quando eu me toquei, eu falei, Senhor, como o ser humano não é nem para perceber, eu prestei. Até que ele me despertasse. Que as coisas mudaram assim, não precisou de discussão. Porque que eu realmente não sou de discutir, gente. O meu problema é a gente vai sentar e conversar. Triste é a pessoa que eu chamo para conversar. Eu brinco que eu não sou de xingar, de brigar, de aumentar a voz, mas eu sou muito boa no argumento. E aí, não precisou, o Senhor fez. E que se de verdade, você não vai saber porque você não conhece, mas quem realmente conhece, ver alguns anos atrás e ver hoje é surpreendente. Até eu fico maravilhada. Porque eu entendi o poder que as ferramentas que o Senhor nos deu têm. E eu usei. Aí você fica aí com as armaduras, com ferramentas que o Senhor te entrega para vencer qualquer batalha e não usa. Por quê? Não sei. Paloma, porque é difícil? Como eu falei, toda noite, gente, eu levantava. Aí tinha hora que eu chegava muito cansada e deitava para dormir, aí eu lembrava. E aí eu levantava e guerreava toda noite. Ainda faço isso, amém? Porque a Bíblia manda nós estarmos vigilantes. Amém? Então nós precisamos entender onde Deus nos plantou. E falta de fé, eu falei. Então, por favor, a partir de hoje, você não acredita em qualquer coisa, que não entende essas bandeiras, pode falar com o pastor que ele vai lhe explicar, tá? Qualquer detalhe. Falta de obediência, como eu falei. Tanto conhecer a palavra e não praticar, como obedecer às pessoas que o Senhor colocou sobre a sua vida. Porque como eu falei lá no início, se você não obedece quem vê, você não obedece ao Senhor. E teu comportamento está denunciando o seu coração. Eu vou repetir isso muitas vezes. Amém? Falta de serviço. Tem gente que está uns aqui que vem, senta na cadeira e vai embora. E não sei porque que eu não recebo bênçãos do Senhor. Deus lá de cima vendo isso. Como assim? Se você está enraizado nele, automaticamente a vontade de Jesus vai prevalecer na minha e na sua vida. Você vai querer fazer alguma coisa, meu amado. Um sinal de ter raiz é que você vai querer fazer alguma coisa para Jesus. Eu não estou falando que você vai ser pastor, não estou falando que você vai pregar, que você vai evangelizar nos hospitais, nas escolas, eu não sei. Mas nem que seja uma pessoa do teu lado, alguma coisa do teu coração vai ser estimulado a fazer, se você verdadeiramente está nele. Então, falta de serviço sim denuncia que você não tem raízes firmadas em Deus. E falta de honra, como eu falei. Amém? Aleluia. Eu vou beber água. Minha água já acabou. Aleluia. Eu gosto muito de um versículo que me intriga. Eu vou ler para vocês. Está lá em Gênesis capítulo 1. Vai falar sobre a criação, que a gente conhece. E no versículo 11 do capítulo 1, a Bíblia vai falar assim. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas, que dêem fruto, segundo a sua espécie,
cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E eu lembro que quando eu li assim, eu falei, para que Deus precisava falar que a árvore era para dar segundo a sua espécie? Porque é meio óbvio. Se ele plantou a semente de manga, vai nascer manga. Manga é semente, gente? Ah, não importa, vocês sabem. Se plantou alguma coisa, vai dar aquilo que foi plantado. Amém? E aí, quando eu estava orando ao Senhor em relação à raiz, a esse ministério, ele falava, Paloma, as pessoas precisam entender, como eu falei. O Senhor organizou esse lugar, Ele criou, Ele preparou a terra, Ele te plantou aqui. Uma das coisas que te não permita que você crie raízes, é porque você está querendo dar fruto segundo outras espécies. Quando Deus te plantou aqui, Ele falou, ó, fulana, é aqui que você vai ser plantada, é esses frutos que você vai gerar. E você está querendo dar frutos de outra espécie aí. E, meu amado, que bom, glória a Deus, que nós somos um corpo de Cristo diversificado. E você pode ir em outros lugares, admirar, enfim, se inspirar, até receber em outros lugares. Glória a Deus. Tem lugares que eu admiro, que me edificam também. Mas o lugar que Deus te plantou é aqui. Os frutos que Ele vai pedir quando Ele retornar são os daqui. Só se você sair, mas aí já denuncia um negócio, aí o negócio é mais embaixo ainda. Porque às vezes nosso coração está tão duvidoso, que você não gera frutos, nem daqui nem do outro lugar. Porque você não entendeu onde Deus te plantou. E como eu falei, você não disse que foi Deus que trouxe? Ou não foi Deus que trouxe? Então entenda, seja maduro o suficiente para entender onde Deus te plantou e o que Ele quer de você. E isso vai exigir de nós certas renúncias. Eu lembro de uma coisa que o Wendel falou. Não sei se foi pregação. Nesse tanto eu estou expondo o menino, ou se foi numa conversa nossa, enfim, não é nada ruim. Percebe-se que o Wendel não é o pastor Kaique. Amém? No louvor avivado. O pastor Kaique é o pastor Kaique, né? Mas ele tem se esforçado e é uma bênção em nome de Jesus. E ele falava sobre isso, assim, sobre como não é o natural dele, mas como ele entendia que o Senhor tinha plantado ele aqui, ele fazia. E é isso. Paloma, é desconfortável? Talvez. Mas e aí? Você vai deixar de receber as bênçãos por isso? Sério? Paloma, tem gente que não gosta do louvor avivado. Vai perder a bênção porque acha, como eu falei, que a igreja é uma extensão sua. Não é. Que a igreja está aqui para amaciar o seu ego. Não estamos. Você está aqui para ser aperfeiçoado. E a gente precisa entender que para receber as bênçãos do Senhor, e se for necessário para receber a eternidade, a gente vai ser desconfortável. Sempre foi. Eu não sei que mentira é essa de Satanás está colocando, que a igreja é um lugar que a gente vai sair daqui super feliz, vai ser super... Enfim, não, é desconfortável. Gera renúncia. Você precisa ser aperfeiçoado. Mas não tem lugar mais seguro que esse lugar. Não tem. Não deixa Satanás mentir na sua mente que existe outro lugar que vai te deixar seguro. Não há. A igreja, meu amado, é o teto para muitas pessoas. É um teto que protege muita gente. É o chão que sustenta muita gente. Aí o pastor fala, gente, não samba. Gente, eu não sei sambar. É uma coisa que eu não vim com essa coordenação motora de fábrica. Acho lindo, mas não sei. Também não sei dançar forró. Acho lindo, mas enfim. Percebe-se que dança não é comigo. Mas 2 passos para lá e 2 passos para cá eu sei fazer. É desconfortável? É. Mas também não é tão desconfortável assim, não. Pelo amor de Deus. Vale a pena, pelo que eu entendo que o Senhor vai fazer neste lugar, vale muito a pena. Muito a pena. Com o tempo a gente vai se acostumando que nem ligar mais. Então, por favor, não deixe que o teu eu, a tua personalidade, o teu temperamento, roube de você as bênçãos que o Senhor tem preparado para a sua vida. É um ano de alinhamento, amém?
Você vai precisar se alinhar para realmente receber. E é nos detalhes, como eu falei. É numa música que você não dança. É numa palma que você não bate. Até chegar às mais sérias, né? Que é um dízimo que você não devolve. Mas é nos detalhes. Você não vai morrer em dançar, você não vai morrer em bater palma, você não vai morrer em usar as armaduras. Não, isso vai te abençoar. Vale a pena. Vale muito a pena. A gente precisa deixar verdadeiramente o nosso eu morrer. Eu falo muito com o jovem, para de ser depressivo em nome de... Para minha profissão não foi uma frase legal. Mas é porque, gente, tá com os jovens rolando, aí vem uns jovens que dá shalom, é uma tristeza que eu ia pra rua. Meu jovem, pelo amor de Deus, lá no mundo já tá horrível. É uma tristeza. Vem aqui pra dentro, é pior ainda. Ai, eu não sei porque que ninguém me entende. Não sei porque que ninguém fala comigo. Porque você não é uma pessoa legal, amado. É por isso. Porque também ninguém, a gente está aqui para aperfeiçoar, amar o irmão, amém, mas por favor. Ai, tem jovem que está aqui há 10 anos, que a gente vai conversar. Meu Deus, você sai mais depressivo do que você entrou. Não é possível. Meu jovem, a alegria do Senhor. Dê shalom ao visitante, dê shalom ao teu irmão com alegria. Fale com o próximo. Aí o jovem entra lá, senta aqui no culto. Termina o culto, ele já está lá fora, já nem viu, saiu, sumiu. Aí depois está aqui, não, porque ninguém fala comigo. Tu não dá nem tempo, amado. Ah, Paloma, mas eu realmente passo por situações difíceis. Também senta e conversa, porque você também não vai adivinhar. Porque esse espírito é do inimigo. Senta, conversa, explica. E se disponibilize a ser curado também. Porque tem jovem que chega pra gente, conta a história todinha e eu, pronto, agora a gente vai fazer isso para ser transformado. Não faz nada. Quer se manter no mesmo jeito. Não, a gente está aqui para ouvir, para através do Espírito Santo, juntamente com você, lhe auxiliar, ser tratado, ser curado, ser transformado. Mas você tem que querer também. E isso também serve para a igreja. Você precisa mudar o teu comportamento, você precisa mudar se você acha que é a sua personalidade. Ou você não vai receber, é uma decisão sua também. Mas eu realmente creio que a partir do momento que a gente renuncia o nosso eu, a gente morre verdadeiramente, Cristo reina. E permanecendo nele, vocês geram frutos, e frutos que permaneçam. Amém? Então permaneçam no Senhor. Use as tuas armaduras, use as ferramentas que o Senhor está te entregando, meu amado. Porque tem crente nessa igreja que dá uma de Celso Russomano e revoga 50 centavos do mercado, mas não revoga a autoridade de Satanás dos teus filhos, da tua casa, da tua família. E você tem autoridade para isso, porque mais forte é o que está em você do que está em mim, do que está no mundo. Amém? E aí, quer dizer que é fácil brigar lá fora, mas contra Satanás você se intimida? Contra Satanás você se intimida? Por que, Paloma, então, que às vezes a gente deixa Satanás tomar conta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família? Porque isso gera esforço, como eu falei. Só a minha batalha durou mais de um ano, a sua talvez, a depender, dure mais, mas vai valer a pena, não vai? Todas as ferramentas nos são entregues. E, para finalizar, vou pedir para você ficar sobre os seus pés, amém? Falar igual o Luciano Subirá para parecer que está acabando. Eu espero que nessa noite você saia daqui entendendo que se você for uma pessoa que você precisa criar raízes, você precisa firmar as suas raízes neste lugar. Meu amado, eu não vou dizer o que você precisa fazer. Como eu contei, eu tive essa experiência em 2020. E no ano que o pastor pregou sobre restituição, sobre 7 anos de restituição, eu lembro que foi numa Santa Ceia, eu estava sentada ali no meu lugar, e Deus estava me lembrando muito dessa palavra. E eu lembro que Ele me falou assim: Paloma, naquele dia eu te chamei, agora eu quero que você tome posição. Porque como o pastor falou, Deus está tudo preparado, meu amado.
Agora não é mais com Deus. É eu e você que tem que tomar alguma posição que o Senhor entenda que Ele vai poder te entregar aquilo que Ele tem para a tua vida. Eu lembro que o Senhor falou comigo, agora eu preciso que você dê o primeiro passo. Que você vá lá na frente. E eu, Deus, tanto assim, não tem ninguém na frente. Nem o levita estava. Mas o temor do Senhor me consumiu de tal forma, e eu também sou inteligente, né? Óbvio. Falei, não, vai valer a pena a vergonha. E eu saí do meu lugar e eu vim aqui na frente. E eu senti algo, gente, uma presença, um poder tão tremendo que há muito tempo eu não sentia. E aí ele falou, eu estou reafirmando a aliança que você fez comigo há 5 anos atrás. Então hoje eu não vou dizer o que é que você tem que fazer. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu não vou pedir para você se ajoelhar, eu não vou pedir para você, eu não vou dizer. Mas por favor, faça algo que Deus entenda que você é um filho e uma filha que Ele pode contar. Deixe a vergonha de lado. Faça algo que o Senhor perceba. Não, esse aqui, ele está disposto a criar raiz. Ele está disposto a frutificar. Paloma, o que? Eu não sei. Paloma, eu não senti de fazer nada. Faça porque você é inteligente. E você sabe que se fazer algo, Deus vai responder independente do que você senta. Mas faça algo. Faça algo para o Senhor. Porque como eu falei, o pastor disse, está tudo preparado. O Senhor está esperando uma atitude minha, está esperando uma atitude sua. Hoje é o momento de você ter essa atitude. E verdadeiramente ser enraizado neste lugar. E verdadeiramente receber as bênçãos deste lugar. Como eu falei, eu não vou dizer. Os meninos vão tocar, o louvor vai acontecer. Mas não deixe, não saia daqui sem receber aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Sem edificar a tua raiz, sem enraizar a tua raiz. Meu amado, eu falava com jovens esses dias, jovens, não desfaça a sua frieza espiritual de maturidade. Porque às vezes a gente está aqui há 10, 20 anos e é um culto do Espírito Santo e você olha para você mesmo e fala, não, mas eu já sei me controlar. Eu já sei. Eu já consigo falar em línguas baixo. E acaba limitando o agir do Senhor. Mas na verdade isso é frieza. Primeiro porque o Espírito Santo não se limita. É frieza, é pura frieza do teu coração que você desfaça de maturidade. Aí tem gente nova chegando, tendo grandes experiências, e você vai ficar aí sentado com as experiências do passado. Quando há novo de Deus todos os dias. Num culto ao Espírito Santo, ninguém deveria falar para você orar em línguas, porque além de você saber que deveria, meu amado, orar em línguas edifica o teu corpo. Se você não sentisse, você deveria fazer, porque seria edificado. Então permita, se entregue verdadeiramente, independente do que será feito, mas não saia daqui sem criar e firmar as suas raízes nele. Amém? Aplaudo o Senhor e receba o pastor Reginaldo.